Fala aí galera do meu negócio com IA, como é que vocês estão, beleza? Bora falar hoje aqui ó, de um assunto muito massa, uma coisa que é muito importante em fotografia, né, e em composição de imagem em geral, já que a gente está trabalhando aqui o tempo todo com imagem, né? É uma coisa que é assim, prioridade em qualquer tipo de criação de imagem, né? Seja foto, seja no IA aqui também, que é a luz. Hoje a gente vai falar um pouco aqui, eu vou mostrar alguns macetes que eu uso aqui dentro do Léo, né, para desenvolver melhor a luz, para dar mais ênfase na luz ou para fazer a luz virar como se fosse um personagem, uma parada muito importante dentro da sua imagem, né, como dar destaque para ela. Faz toda a diferença, tá? Fiz aqui alguns exemplos, né, fiz algumas imagens de aurora boreal, peguei algumas iluminações bem naturais assim, né? Quanto mais natural a gente trabalhar a luz, melhor. De raios, de fogo, pô, ficou animal. Chega junto aí pra vocês conferirem como é que ficou. Aqui, ó, primeiro de tudo, né, eu desenvolvi aqui algumas imagens com fogo, né, pra gente trabalhar como é que a gente faz o fogo no Léo, como é que a gente faz ficar mais realista ou mais presente, né. Fiz primeiro como se fosse num incêndio, né, peguei ali o famoso incêndio de Notre Dame, né, que teve alguns anos atrás aí, pra gente tentar representar isso no IA. E depois também eu fiz algumas imagens aqui com vulcão, inclusive comparando sem a configuração que eu tô usando, pra vocês verem numa configuração simples, como é que fica diferente, como é que ele perde essa ênfase, como é que ele perde essa iluminação toda. Primeiro de tudo, eu vou começar aqui ó, com a imagem que eu fiz sem uma configuração, né, específica para isso. Né, a gente tem aqui a imagem do vulcão, ele está em erupção, tem um monte de fumaça, só que o Leonardo ele não dá muita ênfase aqui, ó, quando se trata do fogo, né, e da iluminação do fogo em si. Ele não consegue dar uma ênfase muito grande, ele não consegue dar um destaque muito grande para isso daqui, porque a configuração que a gente está usando, ela não é voltada para isso, ela é voltada para um aspecto generalista, talvez até realista, né, e aí ele não traz aquela dramaticidade toda que a gente quer trazer para nossa imagem. Geralmente quando a gente desenvolve a imagem no IA, a gente quer contar uma história, né? A gente quer colocar um argumento ali ou colocar uma ênfase muito grande, cinematográfica, né? Tem até os filtros aqui que eles chamam de cinematográfico. A gente quer um negócio impactante, a gente quer o melhor take, a melhor foto, né? Já que a gente está fazendo dentro do IA, o melhor ângulo, o negócio mais chamativo possível. E aí a gente sai, né, de uma coisa bem real, que nem essa imagem aqui, quando a gente coloca a configuração, para algo bem mais explosivo, né? Literalmente aqui na parada, algo bem mais chamativo. Olha a labareda, olha a iluminação do fogo, como é que ficou diferente nessa imagem aqui. Já fica muito mais chamativa, já fica muito mais impactante, né? Essas aqui de baixo, então, ó, já mudou totalmente, né? A gente saiu de um vulcãozinho ali que tava entrando em erupção para Mordor, que a gente já foi lá pro Senhor dos Anéis, já tá o Frodo lá jogando o anel dentro do vulcão aqui nessa parada. Morreu. Olha como que ficou diferente. Ficou muito mais chamativo. Nossa, ficou muito incrível. E qual que foi a mudança que eu fiz aqui, né? Pra vocês entenderem, né? Qual que foi a configuração que eu usei. E essa que é a dica do vídeo de hoje, né? Que configuração que a gente usa em cada um dos casos aqui. Eu saí aqui de um geral, né? Onde eu só tinha escolhido o filtro, né? Então eu tô usando aqui, ó, o Leo Kino XL. Isso é só o filtro num aspecto de cinemática, de cinema. Mesmo assim, ele fez uma coisa muito realista ainda, né? Ele nem trouxe tanto pro cinemática aqui. Mas a diferença foi, principalmente no Elements aqui, né? Olha esse Fire Flames aqui do Elements, eu coloquei em 0.7. Né, se a gente voltar aqui em cima nas configurações, só para lembrar aí, né, a gente tem um vídeo já do Elements, eu vou deixar fixado aí o vídeo que a gente fala só sobre o uso do Elements, tá? Mas o Elements ele fica aqui na direita, a gente vem aqui, tem algumas opções que a gente pode usar, né, e algumas opções são de iluminação, que nem essa Glow Wave, por exemplo, ou a Fire Flames aqui pra gente pegar esse aspecto do fogo. Então, eu vim aqui no Elements, selecionei o Fire Flames, né, esse element aqui, e dei para ele, dentro dessa imagem que a gente fez aqui do vulcão, uma força de 0.7. Então ele trouxe bastante labaredas, digamos assim, né? Seria a descrição aqui dele. Trouxe mais labaredas, ele aumentou o fogo, basicamente, da imagem, né? Então olha só, um element, né? Uma configuração que a gente coloca, não tem nada a ver com o prompt, né? Novamente, o Leonardo não usa só o prompt para fazer as coisas, ele usa as configurações também. Então, se você quer fazer alguma coisa aí que precisa do fogo, por exemplo, vou fazer uma imagem de um hambúrguer sendo preparado na chapa com o fogo pulando e tal. Meu, vai nessa configuração aqui que vai ficar incrível o seu take, vai ficar incrível a sua imagem, porque você está usando uma configuração específica para fazer coisas no fogo. Essa configuração aqui, Fire Flames. Eu fiz mais alguns testes aqui, né, dentro do incêndio que eu tinha falado aqui da capela de Notre Dame. Capela é ótimo, da igreja. Beleza.
Tá sabendo legal. E aí ficou muito mais chamativo também, ele deu um aspecto bem vivo pro fogo assim. Então se vocês vão usar alguma configuração aí, né, a gente vai mexer com iluminação e essa iluminação vai vir, por exemplo, de uma fogueira ou de alguma coisa pegando fogo, né, vocês querem fazer algum take voltado para isso, esse Fire Flames aqui ele vai resolver bonitão, né, no Elements. E aí vocês colocam, né, vocês vão testando aí a força. Eu acabei chegando aqui numa força de 0,7, que ficou legal para fazer a configuração dos dois, tanto do vulcão quanto de um incêndio, né, pra gente trabalhar essa parte toda de criar fogo dentro do Leonardo. Fiz mais alguns testes aqui, né, passando para uma iluminação em cima de raios, né, e aí a gente tem outra configuração, inclusive que é uma parte nova do Leo aí, se eu não me engano deve ter um mês ou um pouco mais de um mês que o Leonardo lançou. Esse filtro aqui é o Leonardo Lightning XL. Certo? Esse filtro aqui, ele é um filtro novo, é um dos mais novos que tem, são esses dois os mais novos, o Lightning XL e o Anime XL. E eles são filtros que eles são específicos para fazer esse tipo de coisa, né? Um filtro específico para mexer com a luz, do jeito que é uma luz de um raio, por exemplo. Então aqui eu fiz alguns experimentos também. Peguei aqui, por exemplo, o Lightning XL e misturei ele com o Glow Wave, que é um element que vai dar mais cores, né, para iluminação. Então eu pensei, pô, se eu colocar só o Lightning, ele vai fazer um raio sempre da mesma cor, porque ele é focado em fazer raios, né, em fazer esse tipo de trabalho, só que ele não necessariamente vai fazer uma coisa mais mirabolante. Então eu incluí o Glow Wave aqui como element, por quê? Porque daí ele vai pegar esse raio e vai fazer esse raio mais colorido, né, em cores diferentes, ou vai dar um aspecto diferente, do jeito que é essa imagem aqui. O raio sai de um aspecto azul e ele já vai passando para um aspecto mais roxo, né, conforme ele desce aqui e encontra a água. Meu, ficou show de bola. Dá todo um ar, né, de filme, de uma coisa muito grandiosa, usar uma configuração um pouquinho mais diferente do que é normal, né, um pouquinho mais elaborada do que uma configuração padrão, aí escolher só um filtro e ir só pelo prompt. Olha só como que fica mais legal, né, como é que fica mais chamativo, né? Essas primeiras aqui ainda tava mais normalzinha. Aqui em cima eu já consegui dar um aspecto melhor. Eu até diminuí o Glow Wave aqui, né? E eu dei, se eu não me engano, uma mudança no prompt também, porque aqui eu coloquei que era uma tempestade grande, né? A Giant Lightning Storm. E aqui embaixo não, eu tinha colocado só que era uma tempestade. Aqui, como eu aumentei, né, no prompt a proporção da tempestade e dei uma mudancinha aqui no element para ele ficar um pouquinho mais leve, né, para ele mudar menos de cor durante a composição do raio, ele já fez uma coisa mais legal. Aqui em cima, ele acabou fazendo também uma coisa mais dark, porque eu tentei misturar um element a mais. Aqui eu coloquei o CG no ar, né, que é um element que ele vai trazer um aspecto mais dark para a imagem mesmo, ele vai deixar o negócio mais sombrio. Eu quis trazer isso, mas eu achei que ficou bem mais massa essa daqui, que já não tem esse aspecto sombrio, que faz o raio brilhar bastante, né, e o Glow Wave aparecer bem mais, né, que é essa cor toda que o raio tem. Meu, essa imagem aqui ficou animal, ficou muito, muito louca. Você vai trabalhar raio, vai trabalhar uma iluminação natural. Geralmente o raio vai aparecer de noite, mas ele tem esse aspecto, né, de brilho, ou pode ser até algo que não seja um raio, mas que seja um brilho muito grande, como uma luz neon, ou se você vai fazer algo mais puxado para o cyberpunk. Então você vai usar bastante aqui essa parada do Glow Wave. Glow Wave mata a pau esse tipo de iluminação, iluminação que precisa ser forte e colorida, né? Ela não é uma cor só, ela não é chapadona, ela tem um degradê, que nem é esse caso aqui, né? Ela sai do azul, passa para o roxo, isso daqui é um degradê que vai pegando várias cores e traz esse aspecto todo para a imagem. Vamos pro próximo aqui, ó. Eu dei uma desenvolvida numa parada que tá acontecendo aí agora, que é o lance da aurora boreal, né? Que tá aparecendo nos Estados Unidos em lugares que não estavam aparecendo antes. E eu fiz uma simulação aqui da aurora. Nessas primeiras imagens aqui eu tava usando o Cinematic ainda e ele tava tentando colocar um personagem, né? Mas aí o que eu fiz? Eu mudei e coloquei aqui o Environment, né? Que é uma especificação do filtro aqui, certo? Aqui do lado, em que eu troco, né? Eu troquei de Cinematic para ambiente. Então ele entende agora que eu não quero mais construir necessariamente uma cena, não tem que ter um personagem, uma história. Eu quero representar um ambiente dentro do meu prompt, né? E aí no meu prompt eu fui lá e coloquei que eu queria, né, uma aurora boreal gigante se formando em cima da Times Square em Nova York. Então ele saiu, né, de trazer isso aqui, né, de trazer personagem e uma visão mais chapada do chão, até fez um ou outro aqui mais legalzinho, mas aqui ele já conseguiu fazer bem melhor, né? E aí olha só como é que ficou essa imagem aqui, já ficou muito mais massa a aurora boreal lá em cima. Ele já conseguiu trazer todas as imagens aqui, já pegando esse aspecto de environment, né, de ambiente, e ele fez, nossa, umas imagens muito loucas também, essa aurora boreal, só que ele não trouxe tanto a mudança de cor, né? Aqui ele trouxe muito verde, aqui eu tava usando um Glow Wave 0.2, não mudou muito a cor. Aqui em cima
eu já troquei para 0.5 do Glow Wave para ele tentar trazer a mudança de cor que eu falei, né? Aquela pegada toda do degradê das cores, ele sair só do verde e ir para outras cores. E, ele fez uma coisa muito louca isso daqui. Essa imagem aqui ficou parecendo o Ghostbusters, sabe? O final do Ghostbusters, que começa a vir um monte de fantasma lá de sei lá da onde que é que eles vêm. Mas ficou muito doido esse daqui, pra mim ficou a melhor imagem por causa da aurora. Aqui embaixo ainda ele trouxe poucos detalhes da cidade. Mas eu acho que foi porque eu não especifiquei no filtro, né, ou no prompt aqui que tinha que ser realismo. Eu ainda estou usando aqui o Lightning XL, né, o Lightning XL, para fazer essas imagens, e esse filtro ele não é necessariamente realista. Ele é mais voltado para a parada da iluminação em si. Quando a sua imagem tiver essa premissa, né, de ser uma imagem baseada em iluminação, que nem é a da aurora boreal, ou a do raio, ou a do incêndio, né, ou do vulcão, elas são imagens que são baseadas na iluminação, né? O ponto central da imagem também é o ponto central de iluminação da imagem. Então, esse filtro serve muito para fazer imagens como essa. E são as imagens assim que mais atraem. Se você pegar pela popularidade das imagens aqui dentro do Leonardo, né? Se você voltar aqui, por exemplo, para a home do Leonardo, você vai ver que muitas das imagens que mais atraem, dessas que estão em trending aqui, elas usam essa parada da iluminação como um argumento, né? Olha só essa menininha aqui, por exemplo. Ela tá usando lá o element do Glow Wave e o Sparkle Core para compor ela, né? E a iluminação, o brilho da imagem é o argumento principal. É por isso que a imagem é tão bonita. Aqui a mesma coisa, ó. Tem um motoqueiro aqui, um carinha do Halo, e ele tá também com a iluminação sendo o ponto principal da imagem. Todo o fogo aqui nele, a espada dele de fogo, é o que atrai mais na imagem. Se você for descendo aqui, tem muitas imagens que usam essa parada da iluminação, né? Olha só aqui também, ó. O sol tá fazendo toda a imagem se iluminar aqui, tá virando um ponto de muito interesse da imagem, né? Não é só a personagem, não é só o estilo de arte, é meio que o pôr do sol aqui também em tudo isso. Se descer mais aqui, ó, o fundo dessa imagem também, aqui a iluminação não é primordial, essencial, mas ela é algo muito importante, faz a imagem sair, né, de um chapadão aqui de desenho e pegar um aspecto 3D muito massa por causa desse flare aqui, ó, por causa desse ponto de iluminação aqui atrás. Então olha só como a iluminação é importante, a iluminação é muito importante, ainda mais para trazer interesse para a imagem, né? A imagem fica muito mais interessante se você trabalha a iluminação dela de um jeito bem massa. Olha essa daqui, por exemplo, também, ó. Olha como o sol incide aqui. O sol é basicamente o elemento principal da imagem, né? Só que daí tem todo o resto aqui também que vira o que a imagem é de fato. Mas, se não tivesse o sol aqui, essa imagem não ia ser absolutamente nada, ia ser um vazio, né? Acho que o vídeo de hoje é para falar sobre isso, é para falar sobre o quanto a iluminação é importante nas imagens que vocês estão fazendo, né? E se vocês sempre puderem criar a ideia baseada na iluminação, né? Ou considerar essa iluminação para fazer a ideia de vocês, a imagem de vocês vai ficar mais interessante, ela vai ficar mais atrativa, né? Ela vai chamar mais atenção. E geralmente é isso que a gente quer das imagens que a gente faz com inteligência artificial, né? A gente quer apelar para uma atenção extrema, que atrai muito, que está muito bem montado, que está muito bem planejado, sem ela ser realmente real, né? Ou, aliás, sem ela ser real, né? Ela é montada artificialmente para ser muito chamativa, né? A iluminação faz muito disso. Essas dicas aqui, esse setup que a gente montou, né, usando principalmente esse filtro novo do Léo, o Lightning XL que a gente estava trabalhando aqui, e usando também os elements para ajudar a gente a compor essa iluminação, né, pegando, por exemplo, o element aqui do Glow Wave, pegando o element do fogo que a gente tinha visto, o Fire Flames. Se a gente pegar elements baseados em iluminação, o CG Noir, que também é um element que vai trazer o contrário, né, ele vai escurecer a imagem para trazer um aspecto dark, mas isso também é iluminação, né? A iluminação não é só iluminar, a iluminação também é a falta de luz aonde a gente quer, no nosso ponto de interesse. Pode ser um caminho a se seguir, né, quando você vai pensar na iluminação da imagem como um todo. Então, a gente tem aqui, né, essa união, o filtro que a gente está usando aqui do model, com, né, o ângulo e o argumento que a gente vai trazer aqui dentro, junto com o Elements, para ajudar a gente a chegar nessa iluminação perfeita, ou nesse argumento de iluminação que vai ilustrar bem a nossa imagem. E aí vai ficar, nossa, muito massa, vai ficar muito mais da hora do que a imagem ultra realista ela ser exageradamente iluminada, certo? O exagero às vezes é algo que atrai muito e vale a pena você colocar para conseguir atenção, né? Para conseguir atrair, para conseguir fazer o seu trabalho aqui chegar em mais gente ver, mais gente prestar atenção nele. Usem isso, né? Não usem o prompt sempre lisinho, normalzinho, porque vocês podem estar perdendo uma coisa muito importante, né? Ou um argumento muito importante aqui do Léo, que é a inteligência artificial,
né? A inteligência artificial ela não foi feita só para fazer tudo ficar ultra realista, ela foi feita também para exagerar, ela foi feita também para trazer esse exagero, essa vontade de mostrar a imagem mais do que ela era. Sabe quando a gente conta uma história e a nossa história aumenta um pouquinho, a gente vai aumentando ela cada vez que a gente conta até ela virar uma super história? A gente tem essa opção com o Léo. O Léo ajuda a gente a fazer essa super história, ou a ilustrar algo de uma maneira maior, né? De uma maneira melhor. Usem isso, usem essa configuração, mexam sempre que vocês forem fazer alguma coisa com uma iluminação, ou pensar sempre na iluminação em tudo que vocês vão fazer, né? O Léo permite que a gente faça isso. Bem, diquinha de hoje entregue aí, ó. Eu queria deixar para vocês aí também o linkzinho nosso da descrição, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem desenvolver alguma dessas ideias aqui com iluminação, não sei como transformar a iluminação da minha cena, como que eu poderia deixar a iluminação da minha cena melhor aqui, comentem com a gente, entra no link aqui que a gente tem, fala comigo no WhatsApp, você vai falar direto comigo aqui, a gente desenvolve mais essa ideia aí, desenvolve esses argumentos de iluminação para dentro do seu projeto. E não esqueçam, gente, se vocês forem contratar o Leozão aqui, ó, também tem link aqui na descrição para contratar com a gente, certo? De criador de conteúdo do Léo. Vocês ajudam muito a gente fazendo isso. Vocês vão começar a trabalhar com o Léo, estão achando da hora o conteúdo que a gente está postando aqui. Curte, compartilha o vídeo, com certeza. Mas ajudem a gente. Se vocês forem contratar o Léo, contratem pelo nosso link, porque isso daí vai ajudar a gente até a chegar lá para os caras, né? A gente hoje não tem uma parceria firmada com o Leonardo IA. A gente produz conteúdo e produz produtos, né? Junto com eles aqui, mas a gente não tem uma parceria firmada. E com a ajuda de vocês a gente pode fazer isso. A gente pode chegar lá, talvez trazer demandas dos brasileiros, ajudar a desenvolver mais o Léo para esse mercado nosso aqui, né? E ajudar quem trabalha com isso, quem está entrando para trabalhar com isso, a ter uma ferramenta cada vez melhor e mais voltada também para as nossas necessidades aqui no Brasil. Então ajudem a gente aí no link, falem comigo se vocês tiverem dúvida, continuem treinando aí no Léo, porque isso daqui tá ficando cada vez melhor, tá saindo cada vez mais coisa, tá dando para fazer cada vez mais imagens mais bizarras, um negócio muito louco, e eu quero ver a imagem de vocês, hein? Comentem aí, deixa as imagens de vocês pra gente ver, pra todo mundo aqui do canal acompanhar, e a gente virar uma comunidade, se ajudar e compartilhar essa experiência toda entre a gente, fechou? Então até o próximo vídeo.